Considerada, porém, como o oceano gerador da vida, a imortalidade precede ao estágio atual em que se movimenta o ser humano e sucede-o num vir a ser progressista, sempre melhor e mais grandioso. Em diferentes ocasiões como essa, o espírito Joana de Ângeles tem registrado a sua contribuição no sentido do desenvolvimento de uma consciência de imortalidade, o esforço de viver como espírito imortal. Recepção, atendimento fraterno pelo diálogo, explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita, Evangelho no lar, implantação do Evangelho no lar, irradiação e atendimento pelo passe. São essas as atividades que compõem a área de atendimento espiritual, cuja ação está voltada essencialmente ao espírito imortal encarnado e ao esforço a que se refere Joana de Ângeles. Fomentar uma mentalidade de imortalidade tem sido um desafio nos mais diferentes contextos. Como difundir essa ideia de imortalidade da alma junto aos espíritos que buscam o centro espírita, aos espíritos encarnados? Como as instituições espíritas têm se dedicado a esse objetivo em suas localidades, viver como espírito imortal? O desafio de acolher, respeitar e promover é o tema do episódio dessa semana que começa agora. Para vocês. Exatamente, a gente tem um cuidado muito grande com o acolhimento na casa espírita. Então a gente traz a orientação de que aquelas pessoas que vão fazer esse acolhimento, desde o recepcionista até a pessoa que faz o atendimento fraterno, que ela se paute dentro das orientações das obras básicas, especialmente porque tem pessoas que acabam mistificando os centros espíritas e se afastando por causa de eu tenho medo de ir ao centro porque vai aparecer um espírito. Tem diversas situações como essa. E trazer mais questões dentro do evangelho para que aquela pessoa se sinta acolhida, se sinta confortável dentro do centro espírita e escolha estar lá ou não. Porque nós não somos uma religião proselitista. Sim. Nós queremos que a pessoa vá lá, se sinta acolhida, se sinta ajudada e ache a resposta que precisa. Se quiser voltar, retorne, a casa vai estar sempre aberta. Então, as orientações que nós passamos são sempre voltadas às obras básicas, aos estudos que são oferecidos e às orientações que estão lá. Olha, essa atividade, durante a pandemia, foi a que mais impactou tanto o nosso trabalho quanto a sociedade de modo geral. Então, o que a gente tem observado? A dor, a dificuldade, as inquietações, ela não escolhe religião, não escolhe nada. E as pessoas vão aos consultórios, vão a tratamentos, né, psicológicos, psiquiátricos, mas mesmo assim ainda permanece alguma situação de angústia. As redes sociais, as ferramentas que alcançam multidões, elas são ótimas, têm trazido material muito rico, qualificado, profissional, mas ainda exige uma necessidade de atendimento ponto a ponto, olho no olho, coração a coração. Então eu percebo que o atendimento espiritual se tornou a grande vitrine do trabalho espírita. Seja na casa espírita, que as pessoas chegam, quando vai ter a palestra é muito geral, quando tem ali as atividades virtuais são gerais, mas quando a pessoa senta e traz para você ali uma angústia, uma inquietação, e ela se vê percebida, se vê vista, tem um impacto muito grande. Então, há situações que a gente praticamente só escuta e a gente criou canais diferentes. Então, hoje a gente trabalha, tendo em vista a pandemia, a gente trabalhou via ferramentas de reunião virtual, né? A gente usa o Google Meet e são 2 atendentes e a pessoa agenda, marca, aí lá tem um atendimento. E a maioria, né? A gente até questiona às vezes no formulário se a pessoa tem conhecimento espírita ou é espírita, para saber a abordagem, né? E a maioria não é espírita. E a maioria vai ali sabendo que é uma casa espírita e que quer uma resposta, né, na perspectiva espírita. Então tem sido muito, muito satisfatório. O atendimento, ele não se restringe ao Distrito Federal. Muita gente de diversas cidades do Brasil, ou que não tem centro, ou porque viu a live, viu o canal lá, o link,
de outros países também, de língua portuguesa, às vezes um portunhol ali. Então tem sido fantástico esse trabalho. E o que a gente percebe é realmente isso, né? O olho no olho. E o fato de ter 2 pessoas atendendo, geralmente um fica ali provocando o diálogo e o outro fica na irradiação, na vibração, no apoio. Às vezes, quando há um momento mais emocional, o outro apoia. Então tem sido muito positivo. E agora, voltando à atividade presencial, a gente vai fazer esse mesmo modelo para acolher também as pessoas que estão batendo na porta. A área de atendimento espiritual, né, que acolhe o atendimento fraterno, né, ela é muito trabalhada dentro das casas através das capacitações. As casas demandam muito da Federativa Estadual essa capacitação para que esse atendimento fraterno ele seja realizado. E nós temos um conceito de atendimento fraterno que ele precisa estar alinhado à doutrina espírita. Sim. Né? Ele precisa estar dentro da codificação, à luz do Evangelho, para que nós possamos realmente acolher fraternalmente essa pessoa que chega, seja individual ou coletiva, através de uma família, né? E aí a família a gente vai entender das mais diversas estruturas, né? Configurações familiares Sim. que nós temos hoje, e nós temos que estar abertos para receber essa pessoa que ela chega da forma que ela está precisando ser acolhida. E aí a gente procura levar para as casas, né, esse conceito, né, essa ideia de que esse atendimento fraterno ele precisa ser o mais amplo possível, à luz da doutrina espírita, para que realmente a gente consiga acolher de forma fraterna essa pessoa que chega na casa. A grande dificuldade, Tiago, é quando você vai ao centro da ponta, em que ele não consegue ter as áreas subdivididas. E o que a gente está tentando passar nesse momento, a mensagem é de que, olha, o centro é pequeno, mas ele pode desenvolver tudo dentro das estruturas dele. Então, você pode orientar as pessoas a fazerem o evangelho no lar, você pode ter atividade de paz, que é mais comum, né? Normalmente todos os centros já abraçaram essa atividade. Você necessariamente precisa do diálogo fraterno. O diálogo fraterno hoje ele tem sido, principalmente no período da pandemia para cá, todos devemos concordar que a necessidade desse acolhimento aumentou bastante, tanto dos trabalhadores como do público em geral. Então, as casas, isso a gente fica muito feliz, porque a gente observa que as casas espíritas, na sua quase totalidade, elas abriram as portas para receber. Então, eu acredito, Tiago, pelo que a gente percebe, nós não temos levantamento de dados para dizer assim, assim. Mas a nossa percepção, tanto no interior como na capital, é que os centros eles têm essa bandeira levantada. A gente vem trabalhando na perspectiva de viver como se fosse um espírito imortal. Justo. E nessa perspectiva, agir de acordo com os postulados de Jesus. Então, quando nós observamos a crença isolada espírita, ela às vezes não guarda coerência com a nossa conduta. Então, a melhor forma de nós vivermos como espíritos imortais é uma conduta coerente a essa imortalidade da alma. O modelo da evangelização é um modelo que busca vivência. O modelo de um encontro, de um congresso, é um modelo que leva a ideia de vivência. O modelo de NEP é um modelo de vivência, ou seja, todas as áreas e todos os trabalhos são de vivência, e por uma razão muito simples. Se nós temos o movimento espírita como se fosse uma árvore, com muitos galhos, aí você falou das áreas funcionais, como é que eu tiraria de um galho uma fruta e do outro galho da mesma árvore outra fruta? Isso seria altamente incoerente. Bastante. Então é necessário que todos os trabalhos ofereçam o mesmo fruto. Então isso é algo que eu vou tirar de todo o movimento espírita. Toda atividade precisa focar na vivência. Na nossa ideia de trabalho dentro da Federação Espírita Pernambucana, todo trabalhador da casa ele tem que passar por uma formação onde ele tem que perceber que ele é um atendente fraterno. Todos, indistintamente.
Porque certa feita, numa das reuniões, um espírito nos deu uma comunicação em que ele disse: um sorriso já salvou muitas vidas aqui na casa espírita. Então a gente prepara todos os trabalhadores, além da equipe específica de atendimento espiritual. As nossas formações dentro da casa começam hoje conjuntamente com a área de estudo da infância e juventude, junto com a área de estudo em si mesmo e de atendimento, para que o trabalhador da casa ele possa entender que todo ele é um atendente fraterno. Exemplo, eu fui facilitador do ESD. E toda semana, na sala em que eu era facilitador, eu recebia 30 alunos. Então, eu tinha a minha obrigação de acolher, né? Obrigação, como diz assim, no entendimento como espírita, a obrigação de atender a todos com muito carinho, entendendo que, atendendo a um dos encarnados que ali se encontrava, eu atendia uma equipe espiritual que estava por trás dele, com todas as suas dificuldades. E pasmem, muitas e muitas vezes nas nossas reuniões mediúnicas nos são trazidos confissões de espíritos que chegaram e que relatam como foram atendidos, da oportunidade que tiveram de aprender nos grupos de estudos e que agora estão voltando, de fato, se desprendendo um pouco do terra a terra, voltando de fato para o mundo espiritual, para uma nova programação reencarnatória. Temos feito vários encontros, tanto na federação como no interior. Sim. Porque lá nós dividimos o estado em, vamos dizer, coordenadorias regionais. Sim. E também trazemos os companheiros do interior para assistir no campo experimental que nós temos na federação. Sim. Como é que nós fazemos? Uhum. A recepção, né? A parte doutrinária que eles participam inicialmente. Sim. E depois da triagem, da parte doutrinária, eles ficarem nas salas para que haja aqueles 8 temas, 10 temas para que eles preencham aqueles problemas que eles inicialmente pensavam que eram problemas espirituais, mas às vezes é a falta exatamente desse estudo, onde se descobre que nem sempre é influência espiritual. Às vezes tem outros problemas relacionados, problemas psicológicos, problemas sociais, etc. Mas que essa forma de atendimento tem dado um resultado muito bom, contribuindo para a divulgação da doutrina e aumentando, de certa forma, a presença do público não espírita inicialmente, participando das atividades das casas espíritas, em nível estadual. Perfeito. Aí a federação está liderando essas ações, né? Os centros espíritas, ao longo do tempo, nós viemos promovendo esses capacitação, treinamento, depende do nome, mas enfim, é isso, né? Capacitar o trabalhador para o atendimento em toda a área da assistência espiritual. Sim. Então a federação mantém um calendário de encontros, de cursos de capacitação, e os centros espíritas, eles aguardam a realização federativa para encaminhar aqueles, digamos, novos trabalhadores para fazer essa capacitação. Então, nós temos uma ligação muito direta com as casas espíritas também, porque nós não temos, o movimento é pequeno, nós não temos órgãos intermediários, como conselhos regionais, e uniões municipais e tal. Então, a nossa ligação com as casas espíritas é entre nós mesmos, é direto, não tem intermediário. E as casas espíritas vêm, e isso tem dado um bom resultado, porque a gente não uniformiza, mas todo mundo conhece o pensamento federativo baseado nos documentos orientadores, né? Então, a gente trabalha muito essa questão do documento orientador e vai realizando esses eventos que aí, então, você une o trabalhador das casas espíritas e faz aquele treinamento e depois entra na prática e etc. Então, é assim que nós estamos fazendo. Raramente, as casas espíritas raramente fazem capacitação nessa área, porque a federação faz. A acolhida é fundamental para atender as pessoas que chegam. Porque quem busca a doutrina espírita através do movimento espírita
A grande maioria das pessoas são pessoas portadoras de conflitos, de problemas, de dificuldade, de toda a ordem, consigo e com o outro, nos mais variados aspectos da sua vida. Tá? É muito raro você encontrar alguém que chegou ali por conhecer, por curiosidade. Não é isso que atrai as pessoas à doutrina. Elas vão em busca de algo que elas não encontram lá fora no mundo. Tá? Eu tenho algumas experiências nesse sentido. Nós conversando com um senhor já de cabelo grisalho, ele fazia parte do nosso grupo de estudo do Evangelho. Sim. De 2 em 2 meses, 3 em 3 meses a gente chama para fazer um acompanhamento, ver como a pessoa está. E num desses momentos em que esse senhor foi chamado, foi comigo inclusive, ele me disse assim, agora, aí eu conversando com ele, mostrei para ele, estava muito bem, oferecendo, a partir daí, nós oferecemos a nossa área de estudo do Espiritismo. Antes ele vai lá para ser atendido nas suas necessidades, ele vai ser consolado e esclarecido. Sim. Determinado momento que a gente percebe que ele melhorou, que ele está bem, nós oferecemos para ele a área de estudo do Espiritismo, onde ele vai aprofundar os seus conhecimentos. E nesse momento que nós oferecemos para ele, que ele aceitou, nesse momento ele disse, agora eu vou dizer para a senhora por que eu vim para cá. Porque quando ele veio, que ele adentrou há um tempo atrás, não me lembro agora, já fazia tempo, mais de 6 meses, 1 ano, ele disse que quando eu vim para cá, eu disse que eu tinha vindo por curiosidades. Tá? Ele queria conhecer. Mas agora eu vou dizer para a senhora por quê. Eu vim para cá em busca de uma ajuda, porque eu estava com o filho nas drogas. Tá? E agora eu estou bem, estou conseguindo ajudar meu filho, ele melhorou, eu estou bem melhor, então eu tenho condições agora de dizer por que eu vim. Você já tinha parado para avaliar o quanto essas e tantas outras atividades espíritas baseiam-se no convite a vivermos como espírito imortal? Qual é a sua impressão sobre essas experiências e reflexões? Você se sentiu inspirado a multiplicar essas possibilidades? Conta pra gente aqui nos comentários. Lembre-se de passar esse vídeo adiante, de reunir os seus amigos e companheiros de ideal espírita para conversar sobre essa frente de trabalho. Reveja as primeiras temporadas e os outros episódios desta no canal da FEB TV no YouTube e no site oce.febtv.com.br. Nos vemos na próxima semana. Até lá!